Mateus capítulo 11. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, hoje o capítulo 11. E que bênção que é poder compartilhar com você essa palavra gloriosa que não é só para a gente saber, para ter o conhecimento, mas é para a gente dar nosso coração uma resposta, uma correspondência, corresponder à palavra de Deus que o Senhor nos ensina, e é que essa palavra venha a produzir arrependimento, mudança de comportamento, de história e de destino. Queridos, eu quero pedir para você, gentilmente, que você possa ler todo esse capítulo 11 com toda a sua atenção, meditar, e após esta leitura, é importante você fazer essa leitura prévia, e após essa leitura, você volta aqui no vídeo e confere com a gente os comentários e impressões. Aconteceu que no capítulo 11, versículo 1 do livro de Mateus, Jesus, acabando de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a pregar e a ensinar nas cidades deles. João Batista estava preso, e mesmo preso, ele ouviu falar das obras, das maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo. E João Batista também tinha os seus discípulos, aqueles homens que aprendiam com ele. E ele mandou 2 dos seus discípulos, João Batista, mandou 2 discípulos de João Batista, dele mesmo, para falar com o Senhor Jesus e fazer uma pergunta, uma investigação. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, é aquele que havia de vir, ou a gente tem que esperar outro? Essa é uma questão que muitos mesmo precisam de discernimento. Este Jesus é o Messias, o Filho de Deus? É Ele que é o prometido nas profecias, no Velho Testamento? Ele estava ali diante daquelas pessoas. Era ele mesmo o Filho de Deus? Jesus mandou eles responderem assim: vai e fala isso para João Batista. Fala assim: os cegos começaram a ver. Os paralíticos começam a andar. Os leprosos ficam curados. Os surdos começam a ouvir. Os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o Evangelho. Feliz, mais do que feliz, aquele que não se escandaliza de mim, disse Jesus. O que eu acho interessante aqui é que esses discípulos de João Batista foram perguntar quem era Jesus. E Jesus começa a falar de João Batista. E ele fala para as multidões, né, diversos tipos de pessoas que estavam ali, queria saber, queria ouvir, queria ver Jesus, né, queriam presenciar tudo o que acontecia quando Jesus estava ali. Então, Jesus pergunta para eles: o que vocês vão ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Uma cana agitada pelo vento é uma coisa normal naquela região do deserto. E é claro que eles não foram lá para ver uma coisa normal. E o Senhor Jesus fala: então vocês foram ver o quê? Um homem vestido, um homem bem vestido, um homem na moda, que se veste com luxo, como nos palácios? Jesus fala: um profeta? Vocês foram ver um profeta. E eu falo para vocês mais do que isso.
E aí Jesus cita a missão de João Batista, que era preparar o caminho dele, que é o Filho de Deus. E eu acho interessante que o Senhor Jesus ali mostrou qual era o ministério, a importância de João Batista. Jesus sempre explicando sobre o reino dos céus, né? Que ele diz aqui sobre a força que é tomado o reino dos céus, e muitos entendem, por causa da palavra original, que é harpazo, significa tirar a força, que Jesus estava falando ali do arrebatamento, que as pessoas seriam, em um dado momento, arrebatadas e levadas para o reino celeste, o reino dos céus. E os profetas que profetizaram sobre Jesus, até João, eram num sentido diferentes, porque eles falavam: o Messias virá. E João Batista podia falar: o Messias está aí, olha aí o Messias. E esta frase que o Senhor fala, o Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mais uma vez faz a gente pensar que ele realmente estava falando do arrebatamento, porque no livro de Apocalipse, esta frase é repetida algumas vezes nas cartas às igrejas que o Senhor Jesus manda aos anjos das igrejas. Então, no Apocalipse, sempre Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse ouvir não é só entrar aqui e sair aqui, é um som de você ouvir na sua mente, mas é um ouvir que te leva a ter um compromisso, um ouvir que te leva a uma intensidade, a um relacionamento, a uma mudança de comportamento, a uma ação. Por isso, você ter ouvido quer dizer se envolver com este ensinamento, com esta palavra, com o próprio Jesus. Essa frase do Senhor Jesus é uma chamada à ação, é um clamor, é um pedido que você faça alguma coisa a respeito disso que você está ouvindo, e não simplesmente ouvir e deixar passar como se não fosse com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça verdadeiramente e responda a isso com uma ação específica, agradável a Deus e favorável à pessoa que está ouvindo. Jesus deixa isso ainda mais claro nesse versículo 16 aqui, que ele faz o comentário sobre a geração, aquela geração que estava vendo Jesus diante dos olhos deles. Eles estavam vendo os milagres ali, o próprio Filho de Deus, o Rei, que desceu do seu trono no seu reino dos céus, se fez carne, homem, andava ali no meio deles, fazendo todo tipo de milagre, de coisas maravilhosas, de palavras, ensinamentos sublimes. E ele falou: a que eu vou comparar essa geração, essas pessoas que estão me vendo? E aí Jesus fala assim: olha o que vocês parecem. Parece uns meninos sentados na praça que chamam seus amigos e toca a flauta, toca instrumento, põe uma música alta e ninguém dança. Ou faz lamentação, chora, canta música triste e ninguém chora. O que é isso?
é uma apatia, uma falta de correspondência, falta de responder ao estímulo que está sendo dado. Então a pessoa está aí dançando e nada. Aquela geração, zero. E aí é para chorar, ninguém chora, fica lá parado. Jesus, vocês são assim. Aí ele continua falando sobre João. Jesus falou que João não comia nem bebia, querendo dizer que a vida social dele, de comer com as pessoas, ele fazia o ministério dele, como Jesus acabou de falar, um ministério importante. Ele era, pelo jeito, uma pessoa muito focada, era o jeito dele, um comportamento que ele ficava na dele, como se poderia dizer hoje, né? E olha o que as pessoas falavam de João Batista, que ele tem demônio, que ele tinha demônio. Aí Jesus fala com aquelas pessoas, aquelas multidões. Jesus fala assim, olha, agora, o filho do homem, que era ele mesmo, né? Que comia com todo mundo, era uma outra abordagem com as pessoas. O rei, Jesus, as pessoas tinham contato com o Filho de Deus. Ele comia com os pecadores às mesas, né? Almoçava com o pessoal, conversava. A Bíblia fala que ele ia nas festas de casamento, se enturmava. Era um comportamento diferente. As pessoas conviviam com o Filho de Deus, uma pessoa que se misturava com o povão. E eles falavam assim de Jesus, né? Ah, isso aí é comilão, ele é beberrão, ele é amigo dos pecadores, dos publicanos, né? Daqueles que eram cobradores de impostos, mas eles eram muito mal vistos porque cobravam impostos do seu próprio povo para dar para os romanos, o próprio povo judeu. Os judeus cobravam dos judeus para pagar para os romanos. E aí eles falavam, esse Jesus é amigo desse povinho aí, dessas pessoas aí. E Jesus começou a falar, olha como vocês são, olha como essa geração é. Então, a resposta esperada dessas pessoas de ver tais milagres grandiosos, ouvir o próprio Filho de Deus, essas pessoas tiveram esse privilégio e a resposta que eles deviam ter é arrependimento. Reconhecer este é o Filho de Deus e mudar as suas vidas. Isto é o que eles tinham que fazer. Mas não foi o que aconteceu. Então você vê mais uma vez aqui Jesus, eu quero salientar isso, presta atenção. Nessas escrituras que nós estamos vendo, aqui em Mateus, os relatos das falas de Jesus, olha como Jesus se preocupa em falar sobre arrependimento e o dia do julgamento. Ele se preocupa em deixar isso bem claro, avisar, falar, explicar, mostrar, informar as pessoas, obviamente, esperando ainda uma resposta de arrependimento. Mas olha que forte que é o que Jesus. Quando o Senhor Jesus fala essa palavra ai, indica julgamento, castigo, sofrimento. E ele fala essa palavra ai para 2 cidades de Cafarnaum, agora nesse versículo 21. Ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que são cidades de Cafarnaum, onde a maioria ou grande parte dos milagres e dos ensinamentos, das pregações do Senhor Jesus, dos exemplos da vida dele, aonde foram
feitos e aonde podia se ver, aonde Jesus estava ali, vivia ali. E as pessoas podiam facilmente contemplar e confirmar e se achegar a Jesus, porque ele estava ali pregando, fazendo milagres grandiosos. Então ele falou essa palavra Ai para essas duas cidades, e ele comparou com duas cidades, Tiro e Sidom, que são cidades do Líbano. Ele falou: se nessas cidades tivesse feito esses milagres que vocês estão vendo aqui, ao vivo e a cores, comigo aqui fazendo, Jesus falou, eles tinham se arrependido há muito tempo em saco e cinza, quer dizer, em humilhação. Jesus falou assim: olha, essas cidades, por pior que elas foram, Tiro e Sidom, se elas tivessem a oportunidade que vocês estão tendo, já tinham dado uma resposta favorável, que é o arrependimento, há muito tempo. Então, vê aí como Jesus está se referindo ao dia do julgamento. Uma coisa que a gente tem que se atentar. Vai haver um dia em que as cidades hão de prestar conta das suas atitudes, das respostas que elas deram aos profetas, aos pregadores, aos que levaram a palavra do Senhor e ao próprio Senhor Jesus. E o Senhor está falando aqui no dia do julgamento, vai ter um grau mais leve de rigor, de punição para Tiro e Sidom do que para essas duas cidades de Cafarnaum, que é Betsaida, e Corazim. E o Senhor agora fala de Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida. Cafarnaum é uma cidade que fez parte da profecia, Isaías 8 e 9. Foi profetizado que o Senhor Jesus teria o seu ministério ali. Mas como essa cidade de Cafarnaum não se envolveu com a palavra, não teve comprometimento com o Senhor Jesus, não se arrependeu, não acreditou que Jesus era o Messias, filho do Deus vivo, que aquele que estava ali. Então, o Senhor compara agora Cafarnaum com Sodoma e Gomorra. Olha só, essas cidades que lá em Gênesis caiu fogo, né, do céu, porque o castigo sobre elas naquele momento e acabou a cidade, né? Mas aí aqui fala que Cafarnaum vai ser abatida até o inferno. Mas se Sodoma e Gomorra visse o que a cidade de Cafarnaum viu, teriam se arrependido. E não tinham acabado, tinham permanecido, ainda existia essa Sodoma e Gomorra, se elas tivessem visto o que as pessoas de Cafarnaum viu, que essa cidade de Cafarnaum viu. Então, outra vez, o Senhor Jesus aqui faz uma grande revelação que haverá graus para esses castigos, né? E aí, no caso, Cafarnaum vai receber um rigor maior, uma pena maior, um castigo maior. É o que o Senhor está aqui declarando, falando para eles, algo que ainda vai acontecer, que é o dia do julgamento. E aí aquele momento é tão forte, aquela palavra é tão forte, o Senhor Jesus então começa a se reportar a Deus, se dirigir a Deus. Ele fala: graças eu te dou, meu Pai, que o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque o Senhor quis assim. Se sabe que o orgulho cega tanto o entendimento das pessoas que uma pessoa humilde consegue ver
muito mais claramente o ensinamento do Senhor, porque ela é desprovida desse orgulho, dessa arrogância. Você vê que Jesus falou, nossa, vocês ficam olhando a roupa de João Batista, fica esperando que ele se veste de um jeito que vocês acham que tem que ser. Aí ele é de um jeito, vocês falam que tem demônio. Aí o Senhor Jesus é de outro jeito. Aí fala que ele é beberrão. Então, qualquer semelhança hoje em dia é mera coincidência, né? Se um profeta, uma pessoa de Deus, usa um carro mais simples, as pessoas falam, ah, nem tem fé, como é que anda com um carro velho desse? Dá mau testemunho até. Aí a pessoa tem um carro melhor, aí fala, ah, só pode ter roubado, rouba do povo, usa o dinheiro da igreja. Sem o conhecimento nem da pessoa, nem de como, às vezes a pessoa até ganhou de um parente ou herdou do pai um carro, mas as pessoas já falam. E naquele tempo falavam até do próprio Senhor Jesus. Portanto, queridos, não vamos ser esse tipo de pessoa que não ouve o que o Senhor está falando, mas só fica olhando e reparando como a pessoa é ou deixa de ser, como ela faz, se a pessoa é quieta, é porque não fala com ninguém, porque é orgulhosa, e se é risonha, se é uma pessoa extrovertida, fala, esse daí não é sério, só vive brincando. E sempre alguma pessoa vai falar algo negativo sobre o jeito da gente ser, mas o importante é o que Jesus fala. E olha o que Jesus falou de João Batista para aquelas pessoas. Muitas pessoas vão falar, porque as pessoas falam mesmo. Mas saiba uma coisa, o Senhor te conhece. E o que conta é o que o Senhor Jesus sabe de você. Que você é precioso, você é preciosa, você tem valor, você anda no caminho do Senhor. Então, não é das coisas que você faz ou a roupa que veste que eles não gostam. Eles não gostam da luz que está em você, assim como não gostava da luz que estava em João Batista, assim como se incomodavam com a luz. Jesus é a luz. E o Senhor Jesus fala um versículo que é muito tocante, que é assim: eles conheceram a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Então, continue sendo luz, continue sendo instrumento na mão do Senhor, porque se falaram até de Jesus, de João Batista, acharam defeito no próprio Filho de Deus. Em nós, então, vamos continuar brilhando a luz do Senhor. Versículo 27, Jesus fala que o Pai, Deus o Pai deu para ele o poder e a autoridade. Todas as coisas me foram entregues, né? Jesus falou por meu Pai, e ele fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então aí é a unidade que Jesus está falando. Deus Pai e Deus Filho são um. Nós cremos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles são um, mas também são pessoas individuais, embora os três são um. Jesus está falando, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou a quem o Filho quer revelar. Então, esta é a grande verdade que Jesus está falando. Só há um caminho para Deus, e é através dele, Jesus, o Filho de Deus. Só por Jesus. Jesus é o único caminho. Apenas por Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui o convite de Jesus.
o Rei. Quanta gentileza, quanto amor, quanta compaixão, quanta delicadeza, quanta majestade, quanta realeza. O Senhor Jesus falando para aquelas multidões: venham a mim. Olha o convite. Venham a mim, disse Jesus. Por que venham a mim? Porque ele poderia levá-los ao Pai. Ele é o caminho. E ele queria, naquele momento, falar com os estressados, com os ansiosos, com aqueles que tinham peso sobre si, como tantos hoje. Esse mesmo convite ele faz. Ele diz: vinde a mim, você que está estressado, ansioso, decepcionado, frustrado, humilhado, esquecido, desprezado. Você que foi rejeitado, você que foi colocado para baixo, você que está sem dinheiro, você que não sabe o que fazer, que está desesperado. Jesus falou para aquela multidão e continua ecoando esse convite para mim e para você. Ele fala: vem a mim, você que está cansado já, porque eu tenho alívio, eu vou aliviar você, disse Jesus. Eu vos aliviarei. E algo interessante que ele fala: toma sobre você o meu jugo. Porque ele fala assim, né? Aprenda de mim, que sou humilde, manso, calmo de coração. Sabe que às vezes o nosso orgulho faz a gente sofrer muito mais, né? Porque se a gente é ofendido, a gente fica pensando: meu Deus, como essa pessoa me trata. Mas a humildade, ela coloca a gente numa posição mais tranquila, tira da gente aquela revolta, aquela vontade de pagar com a mesma moeda, de se estressar, de pensar em vingança. O Senhor falou: não, aprenda de mim que sou humilde. Aprenda com Jesus, olha só. Vamos aprender com Jesus? Vamos, de verdade, aprender com Ele e dar uma resposta a Ele através das nossas reações e comportamentos e sentimentos. E Ele fala assim que aí a gente encontra descanso para a nossa alma. Em vez de a gente ficar ansioso com aquela coisa que, na verdade, a gente não vai conseguir resolver com essa preocupação, com essa raiva, com essa indignação, mas aprendendo com Jesus, a gente acha tranquilidade, descanso, calma. E ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que nessa vida a gente está atrelada a vários jugos. Alguns são desiguais, são injustos. Alguns são muito pesados. E o Senhor Jesus faz um convite: pega o meu jugo, faz do meu jeito. E aí você vai ver que você vai ter calma, vai ter descanso, tranquilidade para a sua alma. E isso implica também, esse descanso implica prosperidade, avanço, saúde. Tudo isso quando a gente vai até Jesus para tomar conta da gente, da alma da gente, né? E esse convite, como eu falei, é para mim e para você. Não vamos ser igual aquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus e a gente se faz de indiferente. Você ouviu esse vídeo até agora, significa que você quer um compromisso, você quer alguma mudança, você quer conhecer Jesus. Através de Jesus, a gente conhece a Deus. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz. Eu espero você na próxima semana, Mateus 12, se Deus quiser e se Ele não voltar. Até lá.